Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin prepara grande expurgo no Kremlin. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se, aqui você vê a verdade. Quero também convidar todos a darem um like e compartilhem com suas redes sociais. Indiquem o vídeo, é muito importante. Eu conto com vocês. E façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. O Putin, o ditador da Rússia, esse que invadiu a Ucrânia, seu exército cometeu uma série de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, e ele sabia de tudo, e sequestrou crianças. Então ele está preparando um expurgo, né, no seu círculo íntimo. Isso que é uma coisa interessante. Por que ele está fazendo isso? Ele quer evitar, segundo informações fidedignas, um desfecho semelhante ao que aconteceu com Maduro. Então, o medo tomou conta, o pavor que alguém poderia ir lá e sacar ele fora, sequestrar, levar, por exemplo, para a Haia, que seria uma opção menos traumática, ou quem sabe dar uns tirinhos por lá, que seria a opção mais traumática. Então o ditador da Rússia está preparando uma grande onda de expurgos em seu círculo íntimo. A informação, o círculo íntimo é daqueles que têm acesso a ele direto ao gabinete dele, né? Porque, segundo informações, Maduro foi traído pelo círculo íntimo dele, né? Provavelmente pela vice dele, que hoje está conversando com os americanos, fazendo o que os americanos querem, e pelo comandante do exército, o ministro da defesa, né? O tal do general Padrino, e também pelo ministro do interior, que também estão concordando com tudo que Donald Trump está pedindo, ou seja, houve um acordo e não houve resistência quando eles vieram sacar o ditador fora e levar ele. Então o Putin ficou preocupado e resolveu agora fazer esse expurgo, né? É o que se conta, é o que se fala em Moscou. E é uma informação que foi divulgada, inclusive, por um canal do Telegram chamado Kremlin Snuff Box, citando fontes da cúpula da Rússia. Esse canal fez isso. Segundo o canal, pessoas com acesso ao gabinete de Putin serão submetidas em breve, não especificou quando, mas breve não é um tempo muito distante, a uma rigorosa triagem para identificar traidores. O principal objetivo é identificar todos os indivíduos desleais ao ditador, para que não aconteça como com Maduro, que foi traído por traidores. Além disso, de acordo com a mesma fonte, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, aquele que antes dos primeiros mísseis serem lançados contra a Ucrânia, antes dos primeiros obuses serem disparados contra a Ucrânia, ele foi lá e abençoou-os, e na sua bênção disse que tivessem a vitória, mas também fizessem o maior número de baixas para falar uma palavra suave, mortes mesmo, do lado ucraniano, e eles pudessem ser vitoriosos. Ou seja, um padre, um bispo, um arcebispo, não pode, ele é um patriarca da Igreja Russa, é mais acima de bispo e arcebispo, não pode fazer esse tipo de benção. Isso não é cristão, esse cara não acredita em Cristo. O Deus dele é Putin, é Stalin, Lenin, sei lá quem o valha. Então, e ele, só que vejam o que o Kirill Gundyaev planeja. Ele vai recitar uma oração e vai passar para os padres recitarem essa oração, pela punição dos traidores no círculo íntimo do Kremlin, divulgado pelo canal também. Esse conhecido político da oposição russa, e também tem chamado Dmitry Gudkov, é um político da oposição russa, ele comentou esses rumores no Facebook dele, afirmando que mesmo sem informações privilegiadas, diz ele, é evidente que grandes expurgos estão a caminho no Kremlin. Há muito debate sobre como a operação de vigilância e de segurança de Trump está destruindo o direito internacional. Esse debate está acontecendo no Kremlin, mas quem destruiu primeiro a segurança internacional foi o próprio ditador e sua Rússia, ambos criminosos que invadiram a Ucrânia.
mas o que está intensificando a paranoia de Putin é inegável. Ou seja, isso parece que muito a olhos vistos. A próxima série de julgamentos em Manhattan, que será muito difícil para um telespectador como Maduro, confinado em um bunker, esquecer, revitalizará. Eles pensam na questão do que aconteceu com Gaddafi. Então, eles têm medo do que aconteça com Gaddafi, o mesmo que aconteceu com Saddam Hussein. Porque a Rússia se conscientizou de uma coisa agora. Eles não estão mais falando que são o melhor ou o maior exército do mundo. Eles sabem que são mais fracos que os Estados Unidos, mas muito mais fracos. E é porque a Ucrânia está dando um couro neles lá com armamento americano, e armamento alemão e armamento inglês. E eles não conseguiram destruir esses equipamentos. Então essa é muito pouco, parece que destruíram até agora, de todos os tanques Abrams que os Estados Unidos e os países aliados que substituem esses tanques, eles mandaram daí os mais velhos para a Ucrânia, só um. E a Ucrânia assim mesmo conseguiu capturar de volta esse tanque e mandar para reparo. Eles danificaram, não destruíram. O tanque foi danificado. Então, inevitavelmente, a abordagem de eliminar os seus para assustar os outros vai começar. Ele vai começar a eliminar alguém que ele acha que, como Stalin fazia, né, que não é leal a ele, e aí vai assustar os outros, para que nenhum deles o traia. E isso vai começar, e esse ditadorzinho, obcecado com a segurança pessoal, certamente começará a procurar todos os potenciais conspiradores. Ele vai ficar pensando o que esse falou, o que aquele falou, o que é um potencial traidor. E vai mandar fazer interrogatório para eles, lá virá a KGB, parece que ele ainda confia na KGB. Além disso, a julgar pelo ritmo e pela prisão de prefeitos e vice-governadores que aconteceu, o moedor de carne está ganhando cada vez mais força. E alguns no sistema estão até começando a perceber que serão os próximos. Talvez em algum momento a estratégia de trair a tempo não é trair, mas antecipar a traição. Possa superar o medo do ditador. Esta empreitada certamente não será entediante. A captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro pelas forças especiais americanas foi mais um duro golpe para o Kremlin. Moscou mantém a esperança de que, após esses eventos, em troca da retirada do apoio russo a Caracas, Washington feche os olhos para a agressão russa contra a Ucrânia. No entanto, este sonho está fadado a se tornar realidade. Segundo o patriota russo, um criminoso de guerra, um dos primeiros a chegar a Donetsk e cometeu uma série de crimes, ele tem uma relação pessoal com Putin, coronel da KGB, foi do GUR também, militar, Igor Strelikov, ou Girkin, né? O nome dele é Strelikov, o nome de guerra que ele usava lá, um codinome para não ser identificado, mas acabou sendo, é Girkin. E de acordo com ele, então, com Strelikov, no História sobre Dividir o Mundo com os Estados Unidos, diz ele, falou isso da prisão, só podem inspirar e divertir o público de Solovyov e Skabeeva, que são duas pessoas que têm programas de televisão na televisão russa. E ele diz daí, no Ocidente, porém, tal ideia só provocaria risos, que seriam ofensivos para o Kremlin. Que tipo de divisão podemos discutir com um país que está em guerra há 4 anos e não consegue vencer? Falou o coronel Strelikov. Os Estados Unidos demonstraram que em um dia colocaram ordem em seu próprio quintal. E nós, na Ucrânia e a Rússia, então o Putin está sendo muito alvo de críticas ácidas, e esse cara está preso porque ele tomou essa posição. De predileto em Donetsk do Putin, ele acabou indo para a prisão. Então fez um expurgo nessas pessoas, mas ele está lá e tem algumas regalias porque ele é protegido. O Putin não consegue fazer com ele o que fez, por exemplo, com Alexei Navalny. E entre outros, que também foram para a prisão. Ele tem regalias. Tanto que ele publica, alguém leva e publica as coisas dele no blog dele, no canal dele. Isso é tirado do canal dele. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.